No vídeo passado eu cometi uma pequena gafe, né? Eu falei que era o vídeo final, mas não era. Era a segunda parte do nosso exercício. Agora sim, trata-se do vídeo final, onde a gente vai fazer as combinações de ações para determinar os esforços de cálculo na barra 1 da nossa treliça. Então vejam só, nós temos aqui nessa tabelinha, obviamente que nós só temos aqui os esforços de cálculo, aliás, os esforços característicos, né? Os esforços característicos para cada uma das ações que atuam na nossa treliça, tá? Sejam elas de caráter permanente ou sejam elas de caráter variável. Para facilitar a nossa vida, nós temos aqui, eu vou agrupar, né? Eu vou agrupar as ações permanentes em um único conjunto, tá? Em um único conjunto, em um único vagão do trem, como a gente viu na equação lá da combinações de ações normais, tá bom? Combinações de ações normais. Então, como vocês puderam ver, ó, lá na nossa aula, e aí deixa eu procurar aqui, foi nessa aula aqui, ó, nesses slides precisamente. Quando eu vou determinar o esforço de cálculo em um determinado elemento estrutural, eu tenho aqui a parcela das ações permanentes. Elas podem ser separadas, né? Ou seja, eu fazer um somatório de cada uma das ações permanentes, cada uma com seu coeficiente de segurança separado, ou eu posso agrupá-las, né? Agrupá-las, certo? E aí vocês podem consultar, né, esse agrupamento lá nas notas de rodapé, né, da tabela 1. Precisamente aqui, ó, na nota de rodapé C, em que ela diz que as ações permanentes diretas, né, as ações permanentes diretas que não são favoráveis à segurança, podem opcionalmente ser consideradas todas agrupadas com coeficientes de ponderação igual a 1,35, quando as ações variáveis decorrentes do uso e ocupação forem superiores a 5 kN por metro quadrado, ou 1,4 quando isso não ocorrer. Então, lá no nosso exercício, todas as nossas ações permanentes serão agrupadas em um único coeficiente de segurança, que eu vou chamar de γg, igual a 1,4, tá? Desde que elas não sejam favoráveis, ou seja, elas sejam desfavoráveis. Ah, professor, e quando elas forem favoráveis à segurança, o que é que vai acontecer? Quando elas forem favoráveis à segurança, aliás, favoráveis ao valor do esforço, né? Tentando reduzir o valor do esforço de cálculo que a gente está procurando, né? Então, esse fator de segurança será igual a 1, tá? Que é o valor que fica entre parênteses lá na tabela 1 da NBR 8800, precisamente na página 18, tá? Na página 18, tá bom? Vocês vão perceber que as ações permanentes de caráter, as diretas, né? Todas elas nas combinações normais possuem, abaixo do valor principal, um valor entre parênteses. Esses valores que estão entre parênteses significam que aquelas ações possuem valores favoráveis. E as ações variáveis, cada uma dessas ações, eu vou frisar aqui que eu não vou agrupar essas ações variáveis. Eu vou tratar cada uma delas isoladamente. Então, por exemplo, a minha carga, né, devido à manutenção da cobertura, se vocês olharem lá na tabela 1, né, na página 18, vocês vão ver que para as ações variáveis, incluindo, né, as decorrentes do uso e ocupação, nas combinações normais, nós temos um fator de segurança, né, o gama que eu vou chamar de gama Q, de 1,5, né, 1,5. Para o vento, né, seja ele de sucção ou de sobrepressão, independente de qual hipótese você esteja se referindo, o fator de segurança do vento que a gente vai ter lá na norma é de 1,40, tá?
No caso ainda, quando as ações variáveis forem secundárias na combinação, né, aí a gente tem também o psi0. Então, a minha carga variável de manutenção na cobertura, né, vocês podem consultar, né, o psi0 dela, psi0 lá na tabela 2 da NBR 8800. Na tabela 2 tem assim, né, ações variáveis causadas pelo uso e ocupação. Aí, bibliotecas, arquivos, depósitos, oficinas e garagens e sobrecargas em coberturas. psi0 vale 0,8, tá? Esse é o coeficiente redutor apenas dessa ação variável aqui. Para o caso das ações de vento, tem uma linha específica para ela que trata das ações do vento, pressões dinâmicas do vento nas estruturas em geral. O psi0 vale 0,6, né? 0,6, tá bom? Então vamos deixar anotado aqui, ó, o meu gama Q, né, vale 1,5, como vocês viram na tabela 1, tá? E o meu psi0 da ação acidental da manutenção da cobertura, de acordo com a tabela 2, né, para o caso de sobrecargas em coberturas, vale 0,8. 0,8. Já para a ação do vento, o meu gama do vento vale, como vocês podem ver na tabela 1, né, vocês podem ver que a ação do vento, o gama do vento vale 1,4. Esse é o coeficiente de ponderação da ação do vento. E o psi0 do vento, o fator redutor, no caso dela ser considerado uma ação secundária, né? Secundária, vale, conforme vocês podem ver na tabela 2, vale 0,6, tá bom? 0,6. Já as ações permanentes, a gente vai agrupá-las, né? A gente vai agrupá-las e aí elas terão um coeficiente de segurança igual a 1,4. 1,4. Isso quando elas forem desfavoráveis. Quando elas forem favoráveis, aí elas vão valer, ela vai valer, né, o coeficiente de segurança. O coeficiente de segurança vai valer 1, tá? Ah, professor, e quando as ações variáveis forem favoráveis à segurança, o que a gente faz? Bom, quando a ação variável, quando uma dessas ações variáveis, ela é favorável à segurança da estrutura, né? Favorável ao valor da ação em si, significa que ela simplesmente não deve entrar na combinação de ações, né? Porque se a ação é variável, então significa que ela pode assumir valores nulos. E aí, do ponto de vista mais desfavorável para a nossa estrutura, a gente teria que aquela ação variável teria que valer 0 para elas ter um caráter desfavorável. Vocês devem lembrar tem aquela velha expressão que as nossas vós costumam usar, né? Quando uma pessoa atrapalha muito a nossa vida, a gente costuma dizer que é melhor que ela nem faça nada, né? Nem faça nada. Então é a mesma coisa aqui. Quando uma ação variável ela é favorável à segurança, então é melhor você do ponto de vista de situação mais desfavorável para a segurança da estrutura, é melhor que você nem coloque ela na combinação, certo? Então ela é a mesma ideia lá das pessoas que atrapalham demais a nossa vida, tá bom? Apenas uma pequena comparação para que vocês visualizem isso de uma maneira melhor. Então vejam só, eu vou fazer aqui 3 combinações, tá? Existem outras combinações possíveis nesse nosso exercício, a gente pode discutir depois. Só que eu vou tratar das combinações que vocês vão de concordar comigo, que são as combinações que saltam aos olhos no sentido mais desfavorável possível ao comportamento da nossa barra, né, quanto às solicitações axiais, tá? Aí depois a gente pode discutir quem seriam essas outras combinações de ações que a gente poderia considerar na nossa estrutura, mas que elas não seriam
as mais desfavoráveis possíveis, tá? Vamos tratar somente de 3, então, que são as que saltam aos olhos. Então, a minha combinação 1, tá? A minha combinação 1, e aí isso é algo bem subjetivo, tá? Eu vou ter aqui as minhas ações permanentes, tá? Mais a minha ação devido à manutenção da cobertura como ação principal, e o meu vento de sobrepressão, como ação secundária, Vocês vão me perguntar, professor, por que você não coloca também o vento, né? O vento de sucção. Vamos lá, ó. Vocês podem olhar que as minhas ações permanentes, elas comprimem a barra 1. A sobrecarga, né, na cobertura comprime a barra 1. O vento de sobrepressão comprime a barra 1. Enquanto que o vento de sucção traciona a barra 1. Então, aqui nessa combinação, eu estou procurando o máximo esforço de compressão possível. O efeito mais desfavorável possível, ou seja, o maior valor de esforço axial de cálculo no sentido de compressão na barra, Então, nessa primeira combinação de ações, eu vou procurar colocar as ações permanentes e variáveis que comprimem a minha barra, né? Comprimem a minha barra. E aí eu tenho as ações permanentes que serão agrupadas, uma ação variável principal que a princípio eu escolhi como sendo a minha sobrecarga na cobertura, e uma ação variável secundária que eu escolhi como sendo o meu vento de sobrepressão, tá? Então vamos lá. Eu vou agrupar aqui, ó, os esforços, né, de compressão na barra devido às ações permanentes, vezes o meu gama G, que vale 1,4, como vocês viram, né? 1,4 por quê? Porque o meu esforço permanente aqui, aliás, os esforços da minha barra devido às ações permanentes são desfavoráveis à segurança, ou seja, essas ações aqui estão aumentando o esforço de compressão que eu estou procurando na minha combinação, né? Então, 1,4 vezes menos 5,99 menos 1,33, que são os esforços de cálculo, aliás, característicos na barra devido ao peso próprio da estrutura e ao peso do letreiro. Mais a ação da sobrecarga, que é menos 10,15, né? Vezes 1,5, que é o coeficiente de segurança da ação variável, que a gente está procurando o máximo esforço de compressão. Então, essa ação aqui, ela é desfavorável, né? Ela tende a aumentar, né? O valor do esforço de compressão que eu estou procurando. E o nosso vento de sobrepressão. Como o nosso vento agora, o nosso vento de sobrepressão, ele é uma ação secundária, né? Então ele tem que sofrer também uma redução, né? Então nós temos 1,4 do coeficiente de segurança da ação do vento, né? Que seria equivalente ao gama F1 vezes o gama F3, tá? E o psi0 do vento, que seria o nosso gama F2, tá? Gama F2. Então nós temos aqui os coeficientes de segurança da ação do vento com uma redução, porque o vento agora está sendo tratado como uma ação variável secundária, vezes o esforço de compressão na barra por causa da ação do vento, menos 13,68. Se nós fizermos as contas aqui, né, o esforço de cálculo, né, é de menos 36,96 kN, ou seja, de compressão, tá? Mas aí vocês podem ficar com a seguinte dúvida, professor, mas por que o senhor colocou, por que você colocou a ação da sobrecarga na cobertura como principal e não o contrário, né? Por que o vento não foi principal e a sobrecarga foi secundária? Bom, a gente
cria as combinações de ações de maneira a criar as hipóteses mais desfavoráveis possíveis. Então, com base nessa dúvida que vocês podem ter, a gente faz uma combinação 2, em que o vento de sobrepressão é a minha ação principal agora e a ação de sobrecarga na minha cobertura é a ação secundária. Então, novamente, eu vou agrupar as minhas ações permanentes em um único coeficiente de segurança e agora o meu vento, que antes era uma ação secundária, vai passar a ser uma ação principal. Então, agora, o meu vento de sobrepressão vai ser amplificado, né, pelo coeficiente de segurança, né, ponderado pelo coeficiente de segurança igual a 1,4, como a gente viu, tá? 1,4, tá? Deixa eu apagar aqui essas pequenas anotações, que elas acabam sujando aqui a nossa folha, né? Então, vejam lá. Eu tenho aqui o meu vento como ação principal, ponderado por 1,4. Lembrando que o meu vento aqui de sobrepressão ele é desfavorável à segurança. E agora o esforço na minha barra devido à sobrecarga na cobertura. Sobrecarga. Aí eu tenho aqui o meu coeficiente de segurança da sobrecarga e o seu fator redutor. Esse meu gama aqui seria equivalente ao meu gama F1 vezes o meu gama F3. E esse carinha aqui seria o meu gama F2. Então, eu estou, de certa forma, aqui, usando um valor reduzido da minha ação com seu valor característico, né? Então, nessa segunda combinação de ações, em que o meu vento é uma ação principal agora, né? O meu vento de sobrepressão, eu obtenho um esforço de cálculo de menos 41,58 kN. Percebam que esse valor, do ponto de vista desfavorável, né? Do ponto de vista desfavorável para o máximo de compressão, esse valor aqui é maior em módulo, né? É maior em módulo do que esse cara aqui. Então, essa minha segunda combinação, ela acaba sendo mais desfavorável, né? Ela acaba sendo mais desfavorável do que a combinação 1. Então, deixa eu anotar aqui na frente qual é o principal objetivo, né? Máximo de compressão. Esse é o objetivo dessa primeira combinação. Ele atingiu o seu objetivo? Não, né? Não atingiu o seu objetivo. A gente obteve um máximo de compressão na segunda combinação, mas a gente tentou da mesma maneira, certo? E na combinação 2 também nós tivemos o mesmo objetivo. Nós queríamos aqui o máximo de compressão. Certo? Professor, eu posso tentar outras combinações de ações? Podem, a gente pode discutir isso posteriormente, né? Nós podemos ter outras combinações de ações possíveis. Por exemplo, nós podemos colocar somente as ações permanentes na minha cobertura, só que vocês hão de concordar comigo, né? Que colocar somente as ações permanentes não vai conduzir a uma situação mais desfavorável possível. A gente pode colocar somente o vento junto com as permanentes, tá? Ou a gente pode colocar a permanente junto com a sobrecarga, né? É importante que vocês lembrem o seguinte: as ações permanentes, né? As ações permanentes, elas sempre devem estar na combinação de ações que vocês montam, tá? Elas sempre devem estar na combinação de ações que vocês montam, porque elas têm caráter permanente, como o próprio nome diz. Já as ações variáveis, elas podem estar ou não na combinação, inclusive elas podem trocar de posição. Uma hora a sobrecarga é principal, outra hora ela é secundária. Uma hora o vento é secundário, outra hora ele é principal, e assim por diante, tá?
Pode ser também que essas ações simplesmente não existam, né? Não existam. Só que, como a gente acabou de discutir, se eu desconsiderar as ações variáveis aqui do vento de sobrepressão e da sobrecarga, eu não vou obter uma situação mais desfavorável, né? Uma situação mais desfavorável para o meu máximo esforço de compressão que eu estou procurando. Não vou obter, tá bom? A minha terceira combinação é para a gente fechar aqui o nosso raciocínio, que agora eu estou procurando o máximo de tração. Máximo de tração. Por que que só tem uma combinação de ações com o objetivo de procurar o máximo esforço de tração? Vamos voltar para a nossa tabelinha aqui, ó. A única ação variável, né? A única ação variável que provoca tração na nossa barra, né, com seu valor característico, é o vento de sucção, tá? É o vento de sucção. Então, se eu estou procurando o efeito mais desfavorável para a minha barra, que provoque, né, no caso, o máximo esforço de tração, então essa ação variável aqui é a única desfavorável nessa situação. Então, vejam só, essa questão de considerar que uma ação é favorável ou desfavorável depende do objetivo que você colocou na proposta da sua combinação. A minha combinação 3 agora procura o máximo esforço de tração. Então, portanto, o meu vento de sucção agora passa a ser desfavorável. Por quê? Porque ele traciona a minha barra. Por sua vez, como vocês já viram e eu falei anteriormente, as ações permanentes elas sempre estão na combinação, quer você queira ou não. Só que quando você procura o máximo esforço de tração na barra, essas ações aqui estão comprimindo a sua barra, ou seja, elas agora são favoráveis à segurança, porque elas estão reduzindo o esforço que você está procurando. Eu quero o máximo esforço de tração na barra, então o meu vento de sucção é desfavorável, mas as minhas ações permanentes agora são favoráveis. Espero que vocês tenham compreendido esse conceito. Então, na minha combinação 3, as minhas ações permanentes agrupadas são favoráveis, enquanto que agora o meu vento de sucção é desfavorável. Então, eu tenho aqui, ó, as minhas ações permanentes agrupadas com um único coeficiente de segurança igual a 1, né? Igual a 1, ou seja, eu não majoro as minhas ações permanentes. Tá aqui os valores característicos dos esforços, né? Tanto para o peso próprio da estrutura como para o peso do letreiro, certo? Comprimindo a barra, mas, né, o fator de segurança da ação do vento de sucção, né? De sucção. Lembrando que agora eu estou procurando o máximo de tração. Então, ó, essa minha ação aqui ela é desfavorável. Então, se eu fizer aqui as continhas, né, ó, eu vou obter um valor de cálculo de 15,72 kN. 15,72 kN. Então, eu posso fazer um gráfico aqui, ó. Vamos resumir a história. Na minha combinação 1, meu esforço de cálculo foi menos 36,96. Na combinação 2, menos 41,58. Entre essas duas combinações, a mais desfavorável para comprimir a barra, a mais desfavorável é essa. Na combinação 3, tá? E aí vocês tomem cuidado para não misturar essas combinações com essas, né? Essas duas combinações têm o mesmo objetivo, procurar o máximo esforço de compressão. A combinação 3 tem um objetivo diferente, é procurar o máximo esforço de tração, tá? Então, não confundam alhos com bugalhos, tá bom? Então, na combinação 3, o esforço de cálculo foi 15,72. Então, nós podemos fazer um pequeno gráfico aqui, ó. Nós temos aqui no eixo horizontal o esforço de cálculo na nossa barra em kilonewtons, tá? O esforço de cálculo na nossa barra.
dentre todas as combinações possíveis que nós teríamos aqui ao longo da vida útil, né, da nossa estrutura, né? Dentre todas as combinações possíveis que nós teríamos aí, o máximo valor do esforço de tração seria 15,72 kN, tá? Mais 15,72. E o máximo esforço de compressão seria menos 41,58. Ou seja, nós podemos ter, ao longo da vida útil dessa treliça, né, valores de esforços agindo dentro dessa faixa de valores durante boa parte da vida útil da edificação, né? Dentro de boa parte da vida útil da edificação, considerando aqui as combinações normais, né, que são aquelas combinações no estado limite último, que levam em consideração as ações que ocorrem durante a vida útil da estrutura, né, durante o seu uso, tá bom? Durante o seu uso em condições normais, tá bom? Então, esse gráfico aqui, ele compõe o que a gente chama de envoltória de esforços normais. Nós temos o máximo esforço de compressão e o máximo esforço de tração no nosso elemento estrutural, tá bom? Então, eu peço, assim como no vídeo anterior, eu peço que vocês refaçam essas combinações, tá? Só que para outras barras da minha estrutura, tá? Outras barras. De repente vocês podem pegar aí as combinações de ações para os esforços no banzo superior, né, da treliça, né, no banzo superior, no montante ou em uma determinada diagonal. Ou vocês podem ser mais audaciosos ainda. Vocês podem fazer uma planilha no Excel, por exemplo, com os esforços característicos para todas as barras de treliça, considerando as 5 ações que eu apresentei e essas 3 combinações de ações, combinação 1, 2 e 3. Então vocês podem fazer uma planilha no Excel com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colunas, né? 9 colunas com os coeficientes de segurança, tá? Com os coeficientes de segurança. E aí encontrar quem são as envoltórias, né? Quem são as envoltórias de esforços axiais em todas as barras da treliça, tá? Essa tarefa eu vou deixar com vocês. Fiquem à vontade para brincar com esse exercício, tá bom? Abraço a todos e fiquem com Deus.